Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem? Olá para todos que estão nos ouvindo. Caio, hoje eu estou um pouco rouco. Fui nadar com meu filho, levar meu filho na piscina, voltei com dor de garganta. Acho que é a idade, né? Então significa que vai sobrar pra mim agora esse podcast. Eu acho que é a idade. Tô entrando naquela idade de tiozão já, sabe? Volto da piscina é rouco. Toma um chá quente a hora que você voltar. Assim. Caio, eu primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que essa semana visitou o nosso site, né, compartilhou no Facebook, no Twitter, e lembrar, né, que o nosso Facebook você pode acessar através do Canadá para Brasileiros ou direto no Facebook, que é Facebook/Canadá para Brasileiros. .com, né, Guilherme? É facebook.com, né? /Canadá para Brasileiros. E tem o Twitter também. Qual é o nosso Twitter, cara? twitter.com/CanadáBR. E para entrar no YouTube é mais fácil. É só você entrar no YouTube e digitar Canadá para Brasileiros, ou tem o endereço do nosso canal, que é Canadá para BR, não tem brasileiros, né? Canadá para BR TV. Né? Ou digita, acho que é mais fácil, né, cara? Se tá Canadá Brasileiro, você já cai no nosso canal, né? No nosso podcast e nos vídeos que você, inclusive, vai aí publicar mais vídeos de Vancouver, não é isso? Você passeou por Vancouver essa semana? Hoje eu fiz alguns vídeos, porque uma vez, né, por semana eu vou pra Downtown, e daí eu fiz uns vídeos enquanto eu tava lá. Eu fui lá na região da Robson, né, da Galeria de Arte. Depois também fui na Biblioteca Pública de Vancouver, que, né, todo mundo adora, né? E na estação de metrô, né, do Seabus, a Waterfront. Então eu fiz 3 vídeos curtos, mas ficaram bem legais. E eu vou estar publicando ao longo aí dessa semana. Legal, Caio. E aí, para lembrar também, né, comemorar e agradecer, né, aos nossos usuários, a gente está quase chegando aí nos 16 mil membros no Facebook, né, cara? Sim. Hoje a gente está quase lá, hoje quinta-feira, né? A gente está gravando na quinta-feira hoje. E nós estamos quase chegando aos 16 mil, então provavelmente até o domingo a gente já deve estar aí com esses 16 mil completados. Obrigado a todos. Legal. E novidade, antes da gente ir para o tema principal, que vai ser hoje responder a perguntas de estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Então, antes disso, bem rápido, a novidades que vem por aí é o novo Canadá para Brasileiros, né? E também, depois do Canadá para Brasileiros, o site americano, que também está quase pronto. Caio, a gente começou a fazer o site americano, a gente gostou tanto do site americano que você ficou com vontade de fazer o Canadá para Brasileiros no mesmo visual e sistema, navegabilidade, não foi isso? De tanto trabalhar no site americano, né, e colocar todas as melhorias que, né, já tentando colocar em relação, né, ao Canadá brasileiro que a gente tem, né, hoje em dia, eu fiquei com dó, né, do Canadá brasileiro, né, o nosso primeiro, né, filho. Então eu decidi dar uma mudada, né? Uma melhorada no site. Inclusive, eu gostaria de agradecer todo mundo que colaborou no meu blog, que eu coloquei uma pergunta, o que eles acham que poderia melhorar. E então, eu gostaria de agradecer a todos que responderam aquela pesquisa. Se você ainda quiser participar, é só entrar no blog, tem lá um post, e também na lateral direita do blog tem uma enquete perguntando o que você gostaria que a gente melhorasse no site. Então, obrigado a todos, né, que responderam, e sem dúvida que a gente está procurando atender a todos os pedidos aí. Eu tenho certeza que vai ficar um site mais fácil de navegar. A gente está mudando algumas coisas, e tem a interação maior com o próprio blog, né, e com os podcasts. Então, ele deve entrar aí provavelmente no meio dessa semana, né? É difícil precisar uma data, porque é muito difícil né, fazer essa transição, porque o site está no ar. Então a gente tem que parar alguns serviços por algumas horas, fazer toda essa transição para o novo site. Então deve entrar aí a partir de quarta-feira o novo Canadá para brasileiros. Cara, na verdade você está trabalhando isso de noite e você deu uma pausa para gravar esse podcast, né? Eu dei uma pausa. Esses dias eu tô indo dormir às 7 horas da manhã. Eu até insisti com você, né? A gente precisa gravar, né? Que as pessoas esperam o podcast no domingo. Né? Sim. Então eu tô fazendo essa pausa agora, e logo depois eu já volto a trabalhar no site. E realmente está sendo uma maratona aí para cumprir o prazo, né? Nossa.
Não, só para as pessoas terem uma ideia, no site americano vai ter pelo menos 200 páginas de conteúdo relacionado a lugares que você não pode deixar de visitar nos Estados Unidos, né? Sim. Isso é fruto de diversas viagens que a gente fez. Então aguardem, né? Vai ser primeiro o Canadá para brasileiros, né? O filho mais velho do Caio, né? E aí vem o site americano, que vai ser o filho novo. Na sequência aí, até esse mês ainda a gente coloca o site americano no ar, mas o Canadá Brasileiros, a gente tem que, um compromisso aí com todas as pessoas que já acessam, a gente quer sempre oferecer algo, né, melhor, e então provavelmente essa semana aí, até o meio da semana, quarta, quinta-feira, deve entrar o novo Canadá para Brasileiros, e eu gostaria também de que, se você gostou, não gostou, envie um e-mail pra gente e fale, né, dê a sua opinião, que a gente está sempre procurando aí melhorar o site, porque afinal o site é feito para os nossos usuários, não é para a gente, é para os nossos usuários. Então que vocês é sempre bem-vindo, né? Qualquer crítica que possa fazer com que a gente melhore o site. Caio, vamos então agora responder as perguntas de estudo, trabalho e imigração? Vamos lá, Guilherme. Então, Caio, hoje a gente vai responder perguntas tanto dos nossos usuários do Canadá para Brasileiros, né, que acessam, né, todas as áreas do site e nos mandam um e-mail através do atendimento@canadaprabrasileiros.com. Também vamos responder alguns e-mails hoje de usuários da nossa nova área de assinantes, Caio, que é a área VIP, né? Sim. Que é acessada através do intercambiovip.com. Então, a gente vai misturar aí respostas para, né, usuários da área free, né, da área gratuita do site, com Sim. a área de assinantes. Caio, vamos então para a primeira pergunta é do Marcelo, né? E ele é um assinante nosso, ele também faz parte da área VIP do site, e ele diz: parabéns pelo podcast e pelo novo produto VIP que eu já adquiri, estou bem feliz pelas aulas, milhares de dicas. Nós que agradecemos, Marcelo, e ficamos felizes, né, que estamos aí no caminho certo, e receber esse feedback é muito importante, né, cara? Sim, sem dúvida. A pergunta do Marcelo a respeito de frio: como sobreviver no frio aqui no Canadá? Antes, Caio, da gente ir para a resposta para todos os ouvintes, eu diria para o Marcelo, para ele acessar o módulo 4 da nossa área de assinantes, da área VIP, e que lá tem mais de uma hora da gente comentando sobre isso. Sim. Né? Então talvez ele não tenha chegado ainda nessa parte do conteúdo, né, que a gente comenta sobre adaptação, né, como se adaptar no frio. De qualquer forma, cara, vamos dar uma palhinha para quem ainda não é assinante? Vamos lá, Guilherme. Então, cara, sempre quando a gente responde, a sobrevivência do frio começa com a famosa jaqueta canadense à prova de frio, não é isso, cara? Sim, é a que salva todo mundo no inverno, né? E essa jaqueta, eu lembro quando eu vim para cá para estudar inglês, antes de migrar, né, 7 anos atrás. E a primeira coisa, eu lembro que você já estava aqui, você falou: compra essa jaqueta aí para você sobreviver aqui, né, no inverno. Não é muito frio aqui, mas chove bastante, né? Então a gente foi na loja, eu lembro que eu peguei uma promoção, paguei acho que $79 na jaqueta, ela era prova de frio, vento e chuva. E essa jaqueta, cara, eu lembro, me permitiu, independente da temperatura, conhecer Vancouver de ponta a ponta. Eu fui a pé, né, pegando metrô, pegando ônibus, chovendo, com frio, ventando, eu passei bastante por Vancouver. E digo para você, realmente a jaqueta ela funciona. Não, sim, essas jaquetas inclusive são usadas, né, para quem faz esqui, snowboard, né, que, né, tá em temperaturas bem baixas, né. Então realmente ela protege muito, e também tem o conjunto inteiro, não é só a jaqueta, mas tem a parte da calça, né. E sem dúvida é um item essencial aí para quem for ficar aqui no inverno. Mas em relação a sobreviver no frio, eu diria, né, Marcelo, é tranquilo. Eu pelo menos, não tive nenhum problema, né? Eu acredito que o Guilherme também, né, você não teve nenhum problema. O Canadá, ele tá preparado para receber o frio, né? Qualquer lugar que você vai, tudo bem protegido, né? Então você pega um ônibus, você pega um metrô, tem aquecimento, você vai no shopping, em qualquer lugar. O Canadá está muito preparado para o frio. E também vai lembrar que as grandes cidades no Canadá, elas têm aquela parte subterrânea, né? Que você pode... tem conexão com estações de metrô, com os shoppings, né, com diversos
estabelecimentos comerciais, né, diversas conexões para o metrô, tem tudo por baixo da terra, então você não necessariamente precisa sair no frio. Em algumas cidades como Calgary, Toronto, né, Montreal, Quebec, são bem frias. Né, a cidade ela está preparada. Cara, e acima de tudo, as casas, elas são a prova de frio, né? Então, quando você está dentro de casa, não passa frio. No Brasil, a gente tem trauma do frio, né? Principalmente quem mora na região sudeste e sul. Porque o frio no Brasil, realmente, dentro de casa fica muito frio, né? E aí você acaba ficando doente. Porque imagina você dormir, né? Eu lembro, né? Quando a gente morava no Brasil, no inverno você estava dormindo com 5 cobertores e ainda recebia friagem, né? E é isso que deixa trauma nas pessoas, né? Que estão no Brasil. Né? Tomar banho no inverno. Tomar banho no inverno, você liga o chuveiro, espera 15 minutos, né? Chuveiro ligado. E aqui no Canadá não tem isso, né? Independente da temperatura, dentro de casa sempre está uma temperatura agradável. E eu diria que quando eu vim para cá, isso não me incomodou absolutamente nada. O frio exatamente por isso, porque a infraestrutura é muito boa. Não, dentro de casa, da mesma forma que a gente está aqui agora no verão, de short e camiseta, no inverno é a mesma coisa. Né? Eu até prefiro o inverno, viu, Caio? Porque no inverno, se começa a ficar muito frio, você fecha uma janela, né? Fecha um pouco mais a janela. Sim. No verão, a casa vai esquentando e não tem como você esfriar a casa. Sim. Não, mas sem dúvida. Então, Marcelo, não se preocupa com o frio. É tranquilo. E assim, o meu ponto, eu não trocaria o frio daqui, mesmo que seja menos 10, menos 15, menos 20, eu não trocaria por nenhum tempo no Brasil. E não esqueça de chegar nessa etapa aí da área VIP, que a gente comenta exatamente sobre isso com bastante detalhes, né? Acho que essa parte da adaptação tem mais de 1 hora, né? Sim. Vamos agora para outro cliente do Canadá para Brasileiros, né? É o Vitor Hugo. Ele já foi, né? A gente já comentou uma pergunta dele num podcast passado. Sim. Né? Para quem não ouviu o podcast passado, o Vitor Hugo ele comprou um pacote de estudo e trabalho através de nós, né? A gente também tem a agência online, né? De intercâmbio. E ele estava assim, por uma notícia excelente, ele já tinha recebido uma oferta de trabalho, né, de uma empresa que estava interessada no currículo dele, né? E aí a segunda notícia boa é essa, né? Ele saiu o visto dele, ele já tá vindo. Então a gente gostaria de parabenizar, né, o Vitor Hugo aí por todo, né, esse início perfeito aí do planejamento. O pé direito, né? É o pé direito total, né, na viagem, né? E é isso aí. Ele comentou alguma coisa sobre moradia, que agora ele está na etapa de selecionar a moradia. Ele vai reservar aí um lugar para ficar pelo menos nas primeiras semanas. E ele estava pesquisando sobre locais, né, de moradia. Homestay, e aí, né? De homestay, moradia em casa de família. Sim, né? sim. E aí tem até um comentário aqui que ele estava vendo a região de Barnaby, né, que é onde tem bastante moradia, mas não, aí diz ele, né, não muito ao sul, pois pesquisando descobri que é uma região mais perigosa de Vancouver. É realmente perigoso, cara? Olha, Vitor, a região mais perigosa de Vancouver, ela é mais segura do que a região mais segura do Brasil. Sem dúvida nenhuma, não é piada não, né, cara? Não é piada não. Assim, não fique preocupado. É uma região, Barnaby é uma região muito boa. Então, assim, não se preocupe com a questão de segurança. O Canadá, Vancouver, é uma cidade muito segura. Também como na pergunta de cima, né, o nosso outro cliente, né, estava preocupado com o frio. Não se preocupe com o frio, também muito menos se preocupe com violência, que aqui Vancouver, essa é uma qualidade aqui do Canadá, é isso, né? Você pode andar a hora que você quiser, com carteira, dinheiro no bolso, iPod, né? Computador, laptop, né? O pessoal anda com laptop, né? Para lá e para cá. Eu não sei se já foi em algum podcast que eu comentei, ou se foi no nosso, né, no VIP, que, né, como eu trabalho durante a noite, às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu saio para dar uma volta de 20 minutos, meia hora, só para dar uma esticada nas costas, e eu saio com meu iPod, com meu celular, saio na rua aqui, dou uma volta, né, ando um pouco, e não tem problema nenhum. Né? Eu não fico pensando que algo possa acontecer, né? Então, assim, não se preocupe com a questão de segurança. Vancouver é uma cidade muito segura.
Tá bom então, Caio. Então, acho que já respondemos essa, né, essa dúvida. Essa dúvida é mais também para outros ouvintes, né? Saber, né, que aqui é super seguro. Caio, aí eu também gostaria de agradecer, além, né, do Marcelo Vitor Hugo, a gente recebeu diversos e-mails de outros assinantes da nossa área VIP e dizendo que estão adorando, gostaram muito do site, a gente, né, agradece. Sim, e aí sim. eu gostaria de citar alguns nomes, né, que foram diversos e-mails, né, e agradecer. Eu gostaria de agradecer ao Alexandre, ao Glauco, ao Rogério, à Tatiana, ao Valber, à Ercília, ao Gustavo, ao Rafael, à Maria Augusta, ao Lucas, Herculano e o Juliano. Eu peço desculpas se eu estou esquecendo de algum e-mail aí de um cliente da área de assinantes. Muito obrigado por esse feedback, esse retorno, é muito importante isso, né? E muito obrigado também por mandar o e-mail, né? Não, sim. E se a gente esqueceu de algum, no próximo podcast a gente menciona. Perfeito, Caio. Caio, o João Antônio nos mandou um e-mail. Um e-mail mais longo, ele comenta sobre o perfil dele. Ele tem 43 anos, a esposa tem 42, ele tem um filho de 25 e uma filha de 10. Né? E ele está com interesse aí de vir para cá, mas ele já viu que é difícil, ele é da área de arte, acho que ele cita aqui artes gráficas e propaganda impressa. Ele já viu ele já percebeu isso que é nessa área, tal, é difícil imigrar, e ele estava com um plano B aí, que seria vir para estudar. Sim. Qual seria a sua dica, assim, em geral, Caio? Antes de você comentar, eu perguntaria para você, né, João Antônio, qual é o seu nível de inglês? Né? Você primeiro precisa ver aí em que nível de inglês você está para definir aí qual, né, caminho que você vai tomar aí no seu projeto do Canadá. Sim, sim. Não, só uma observação em relação à área dele, né? Pode não ser uma área que esteja na área, né, listada em demandas, né, pelo governo canadense para efeitos de migração, né, para o processo federal, mas eu posso dizer que é uma área boa para você trabalhar no Canadá. E tem bastante oportunidade. Então, se você já está aqui no Canadá e você trabalha com, né, a parte de propaganda, né, artes gráficas, é uma área boa para trabalhar. O mercado é muito bom, principalmente aqui, pelo menos que eu sei, Vancouver, né, essa área é muito boa aqui. Então, mesmo que não esteja listada na parte de imigração, é uma área boa para você conseguir emprego. Então, agora, a minha dica em relação à parte de estudo, como é que ele, né, pode vir para o Canadá, eu acho que a melhor forma seria ele vir para um curso de uma pós-graduação ou um PhD, que isso sem dúvida abriria algumas portas para que ele pudesse migrar de uma forma mais fácil e que não seja o federal. Porque se a área dele não está listada, né, em demanda para o processo federal do trabalhador qualificado... O trabalhador qualificado, o processo está parado agora e só está aceitando quem tem PhD ou uma oferta de trabalho. Não, sim, mas vamos supor que o processo ele vai voltar em janeiro, né? E a gente acredita que, né, pelo menos na lista, né, atual em demanda, a área dele, né, não está listada. Então, mesmo que o processo volte em janeiro, seria mais complicado para ele emigrar através do trabalhador qualificado. Então, por isso que seria uma dica, seria mais fácil se ele viesse para um PhD, para uma pós-graduação aqui, porque daí você poderia estudar, né, fazer o seu curso e já aplicar para um outro processo que não seja o federal, um processo aqui ou da província, né, ou o Canadian Experience, que é um processo para quem já estudou no Canadá e também teve experiência profissional. Como a gente comentou no podcast passado, cara, acho que compensa, né, que a gente provavelmente tem ouvintes aí que estão nos ouvindo pela primeira vez, né? Hoje, em imigração, você tem que pensar assim, você tem que ter um inglês avançado, certificado do IELTS, não só ter um inglês avançado, mas, né, ter a certificação do seu inglês avançado. Sim. E aí você tem que ter ou uma oferta de trabalho de uma empresa canadense, né, uma empresa canadense que queira te contratar, né? Sim. Ou você ir para a parte de, né, como você bem comentou aí, a parte de estudo, né, de pós-graduação, né, faculdade.
Sim, sim. Não, sem dúvida. Eu respondi diversos e-mails essa semana e também para quem escreve, né, no nosso blog. E eu acredito que atualmente a forma mais fácil de você realmente você quer imigrar e você não quer, de repente, o processo federal, ele tá, como você disse, né, ele está pausado agora, né, você não consegue nem aplicar, mas mesmo depois, em janeiro, quando ele voltar, a gente não sabe como é que vai ser. Então, o que eu sempre falo, a melhor forma é você vir para um curso de superior, uma pós, ou até uma faculdade, de repente, né? Uma pós ou um PhD, e isso, você estando aqui fazendo esse curso, você vai poder ter um visto de trabalho, né? Dependendo do curso, você vai poder ter um visto de trabalho, e depois imigrar através desses programas dos provinciais, ou através do Canadian Experience. Legal, Caio. Vamos passar para a pergunta do Marcelo. Vamos já, né, virar a página. Mais uma pergunta. O Marcelo, ele diz, primeiramente, parabéns pelo podcast, muito bom mesmo. Muito obrigado, Marcelo. Muito gentil, né, o seu e-mail, né, generoso. Né? E aí ele comenta que ele pergunta como que é a área de comércio exterior em Vancouver. Basicamente é isso que ele quer saber. Você tem ideia, cara, de como que é a área de... Eu acho que a gente respondeu, né, em algum podcast anterior alguma pergunta semelhante. Bom, eu acredito que seja uma área boa. Eu não estou, né, nessa área, né? Mas eu acredito que seja uma área boa, ainda mais aqui na região de Vancouver, né? Eu não vejo problema para conseguir emprego. Mas, como a gente sempre fala, isso depende muito da pessoa, né? Então, assim, eu não sei exatamente qual que é a área que ele, né, tá fazendo de comércio exterior, né, relações internacionais, como ele disse. É difícil a gente dar uma opinião assim, bem assim, precisa, porque eu não sei qual que é exatamente a área dele. Mas eu acho que para você conseguir emprego, conseguir achar o seu espaço no Canadá, em qualquer área, não só, né, do Marcelo, né, de comércio exterior, mas em qualquer área, depende muito da pessoa. Sim, aí envolve várias coisas. Aqui a gente sempre comenta, né, cara? Não sei se a gente está repetindo muito, né, a mesma resposta, mas o nível de inglês é o primeiro passo, sem dúvida, né? Sim. Aqueles, como você até publicou uns artigos essa semana sobre emprego, né? Dizendo que aqui no Canadá eles não dão muito valor para a sua formação, mas sim para aquilo que você pode fazer, né? E a empresa quer que você faça, né? Então, se você recebe uma oferta de trabalho, né? Você vê lá, estão precisando de uma pessoa, você tem que ver se seu perfil realmente se encaixa nas exigências da empresa. Então, aqui, até nessa área de comércio exterior, nem acho que talvez seja tão importante ter uma faculdade, né? Não, eu também acho. Eu também não acredito que isso daí seja um fator determinante. E eu já tive, né, experiências tanto, né, para ir atrás de emprego aqui, quando eu comecei, e também na parte de contratação, que não é quando trabalhava, né, eu já em duas empresas diferentes, eu já fui responsável pela parte de contratação, né, de alguns funcionários. Então, pelo menos, a gente nunca ficou muito preocupado com a formação, e mais sim com a pessoa, e com o que ela sabe fazer mesmo, a experiência profissional dela. Então, assim, eu não acho que, né, o que importa mesmo é a sua determinação, é o que você sabe fazer, é o que você mostra para a empresa, o que você sabe realmente fazer. Isso daí é mais importante de tudo. Sem dúvida. E voltando, né, a comércio exterior em Vancouver, que foi essa pergunta, né? O que eu vejo aqui, Caio, que existe muita empresa de importação chinesa. Demais. Né? Porque como tem uma colônia grande, né, de pessoas de Hong Kong e Taiwan, principalmente, né? Tem muita empresa importando produtos, né, comidas, noodles, né, tem bastante, né, da China. Então, essa área, se você fala mandarim, né, e fala inglês, certamente você consegue um emprego. É claro que não é o caso, eu acredito, do Marcelo, né? Uma curiosidade, certamente você consegue emprego numa dessas importadoras, né? Não, e o porto de Vancouver é o porto mais movimentado do Canadá, né? Só para, né, a gente ter uma ideia como é o mercado, né, aqui. Né? É o porto mais movimentado que existe no Canadá. Sim, Caio. E aí, vamos... Daí, acho que tá... Ele fez só mais uma pergunta, né? Fiquei sabendo que Vancouver é a cidade com o custo de vida mais caro do Canadá, principalmente quando fala de aluguel. Queria saber se é verdade. Bom, Marcelo, eu acho que é verdade. Eu acredito que sim.
Mas também Vancouver ele tem bastante oportunidade de emprego, né? De repente você consegue um emprego na sua área, a remuneração é boa, entendeu? Às vezes ela é melhor do que em algumas outras cidades. E também, para ser bem sincero, Marcelo, todo canadense gostaria de morar em Vancouver ou ter uma casa em Vancouver, de férias. Porque o fato de Vancouver ser caro, o aluguel ser caro, é porque a cidade é maravilhosa, né? A cidade ela é cercada de montanhas, com neve o ano inteiro, mesmo que esteja no verão, que nem outro dia eu até fiz aquele vídeo do carro que tava 30 graus quase, e a gente podia ver neve na montanha ainda. Vancouver é cercada pelo mar, é uma natureza muito bonita, entendeu? Então, assim, todo mundo quer vir pra cá. Entendeu? Então é por isso que realmente é mais caro para você alugar aqui, mas tem um motivo, né? Vancouver é uma cidade assim, que todo mundo quer morar. Não, isso é verdade, cara. Eu moro próximo da English Bay, né, a principal praia aqui do centro de Vancouver, e próximo do Stanley Park. Às vezes eu saio para andar, né, na praia, e eu ouço com frequência, e eu não sabia por quê, pessoas conversando em francês. E aí eu passa um ano, passa dois, até aí eu me atinei, né? Eu falei, claro, eu acho que é o pessoal de Quebec, e é geralmente pessoas mais de idade, assim. Sim, né? sim. E aí eu concluo que deve ser pessoal de Quebec que se aposentou e falou assim, agora eu quero sair da neve, né? Sim. E morar de frente pro mar, né? Não, e porque o clima de Vancouver é o clima mais ameno que tem, né? A região aqui de Vancouver é o clima mais ameno que existe no Canadá. Então, no inverno, enquanto algumas cidades no Canadá, não algumas, né? A maioria, né, do Canadá está sob neve, né, menos 5, menos 10, menos 20, Vancouver está 5 graus, 8 graus, entendeu? Raramente neva no centro de Vancouver. Eu diria que, se a gente pegar uma média aí, deve nevar uma vez por ano, 2 vezes, né, ao ano no centro de Vancouver. Então, assim, é por isso que todo mundo quer vir para cá e morar aqui. E principalmente o canadense também, porque em Montreal, Quebec, outras cidades, né, Toronto, Calgary, tem 1 metro de neve na rua, né, por meses. Então realmente por isso que as pessoas buscam Vancouver, e o aluguel acaba ficando mais caro, mas também se você tem um emprego aqui não é problema nenhum. Eu até tenho, falando de clima, né? Porque dá para conversar de clima por bastante tempo, né, cara? Nossa. Falando de clima, o pessoal reclama, né? Que às vezes, Vancouver chove muito. A verdade é que essa chuva permite que Vancouver não tenha primeiro neve e que a temperatura não fique abaixo de 0, né? Sim, sim, sim. E isso é bom, né? Principalmente para quem está preocupado, né, com o frio. Vancouver tem um clima muito ameno, né? Então você não vai precisar ir passar aperto né, no inverno, como em algumas outras cidades. Lógico que a gente já pegou temperatura bem baixa em Vancouver, às vezes uma vez por ano, aí tem uma semana que faz, normalmente, né, final de novembro, né, ao final de janeiro, tem uma semana que faz bastante frio, que a gente já chegou a pegar menos 14, menos 10, menos, né, temperaturas negativas, mas não é comum em Vancouver. E se você tem esse tipo de temperatura aqui, não dura mais que aí 5 dias. Assim, é uma coisa muito rápida, e é porque o tempo tá azul com sol. Vancouver só esfria bastante se o tempo tá sol, não tem uma nuvem no céu. E isso não dura mais que 5 dias. Cara, ele me faz até lembrar que foi o inverno mais forte que a gente pegou aqui, foi, acho que, final de 2008, né? Sim. E eu lembro que eu tava menos 15 graus, eu saí de manhã, né? Sim. A hora que eu voltei pro meu prédio, eu coloquei a chave na fechadura da entrada do prédio e a chave não entrava. Essa foi a vez, acho que foi uma semana, acho que deu de frio, tava realmente bastante frio, a chave não entrava na fechadura. É por isso que, assim, aí, né, mais uma justificativa o porquê, né, que as pessoas buscam Vancouver. Porque Vancouver raramente tem esse tipo de problema. E então, talvez, acho que é por isso que o aluguel de Vancouver, pela beleza natural que tem, né, e também por ser um clima bem ameno. E só para completar, então, já que a gente está falando do clima, né, só para completar, o Vancouver ele tem o clima mais ameno não só no inverno, mas também como no verão, né?
Agora a gente está no verão, enquanto Toronto, né, Winnipeg, Montreal, Quebec tá mais de 30, 35, né? Você pega cidades como Winnipeg, que faz até 40 graus, Vancouver continua com uma temperatura amena, tá fazendo 22 graus, tá sol, né? Faz 25, 27 no máximo, né, fica quente, mas não é aquela temperatura extrema. Então Vancouver é a temperatura mais amena que tem no Canadá durante o ano inteiro. Caio, qual é a previsão do tempo para o final de semana? Sol, 28 graus. Sim, eu já chequei porque vai esquentar, né? Esse final de semana vai esquentar bastante. Esse final de semana vai esquentar. Eu já chequei porque eu tenho que fazer mais vídeo, né? É só um detalhe, a gente coloca no domingo, né? Então sim, já vai ter passado o final de semana quase. Né? Sim, mas... Se vocês estiverem ouvindo, nosso final de semana aqui, acho que vai ser talvez o mais quente do ano, né? Vai chegar aí a uns 30 graus. Né? Eu acho que hoje foi o dia mais quente do ano, inclusive, né? Hoje, quinta-feira. Sim. Eu tava fazendo os vídeos lá, nossa, tava bem quente. Então, o final de semana também vai ser bem quente. Caio, vamos passar para a pergunta do Vitor. Vamos lá. E aí, um e-mail super simpático também, né? E ele diz, até gostei do jeito que ele escreveu aqui, cara. Escuto sempre o podcast de vocês e já um ritual bem agradável para mim acordar aos domingos, preparar um café e escutar a nova edição do podcast. É legal, né, cara? Porque legal. É engraçado porque eu faço a mesma coisa que o Vitor com os podcasts que eu também gosto de ouvir, né? Sim. Eu faço café, né? Baixo o podcast e ouço. Então é legal, né? Bacana. Legal, né? Faz parte da rotina, né? E foi um dos motivos, né, que a gente começou a colocar o podcast no domingo, né, de manhã, para que a pessoa no domingo, como a gente faz um podcast um pouco mais extenso, né, que dura aproximadamente 1 hora, então às vezes no domingo a pessoa tem mais tempo para ouvir, então é por isso que também a gente coloca o podcast na madrugada de sábado para domingo. Cara, a gente não pode esquecer agora de sempre colocar aí o podcast no domingo, hein? Senão como que o Vitor vai tomar café? Vitor, fica tranquilo que inclusive o novo Canadá para Brasileiros vai entrar só no meio da semana, porque a gente não queria mudar a data do podcast, né? Inclusive, antes da gente gravar esse podcast agora, a gente tava conversando, quando que a gente vai colocar o novo site, não sei o que e tal, eu falei pra você, Guilherme, não, dá pra colocar no domingo, na segunda, aí você falou assim, não, vamos deixar pro meio da semana, porque domingo é dia do podcast, a gente não pode mudar, inclusive, né, o Vitor, ele já tem o ritual dele, não vamos quebrar o ritual do Vitor. Sim. Caio, aí o Vitor, né, ele comenta que ele trabalha como professor de inglês em São Paulo, né, e ele é formado em jornalismo, assim como eu, né? Sim. Meus pêsames, Vitor, eu também sou formado em jornalismo. E ele tem experiência na área também, né, e dá aula de inglês. E aí ele pergunta que ele tem interesse em talvez vir aqui para o Canadá, não sei se é Vancouver, não sei se ele comenta a cidade, vir para o Canadá fazer o curso de TESOL. Para quem não sabe, o curso de TESOL é uma sigla, né? É TESOL, é um curso de treinamento para professor de inglês, né? Então a dúvida do Vitor é exatamente essa, se compensa ou não fazer esse curso de TESOL. Bom, então só pra gente ir por parte, né, porque o e-mail dele tem, né, mais umas 2 perguntas. Em relação a isso, uma pergunta que eu faria é assim, qual é o seu objetivo em obter esse certificado de TESOL, né? Se é para você ficar no Canadá ou se é para você voltar para o Brasil com algo a mais no currículo que isso possa te dar mais oportunidade. Mas como ele está falando de imigração, então eu acredito que seja para ficar no Canadá. Então, para ficar no Canadá, eu não acho que isso seria algo que ajudaria muito. Sinceramente, eu não acho, porque inclusive uma das perguntas, né, que o Vitor fez é que ele falou assim, vocês acreditam que é possível ensinar inglês no Canadá sendo eu brasileiro? Bom, aí então o complemento da minha resposta que é não. Dificilmente você vai conseguir ensinar inglês aqui. As escolas elas procuram canadenses para dar aula porque é o que eles querem que os alunos de inglês tenham experiência com nativos, né, do Canadá. Então isso seria muito difícil. Eu vi, acho que só um caso, inclusive, né, você, né, Guilherme, quando você estava fazendo o IELTS, você teve uma professora de IELTS que ela não era canadense, mas o IELTS ele é um curso diferente, né, ele não é para aprendizado de inglês, é um curso técnico que
que ensina você, que prepara você para a prova do IELTS. Então, pelo que eu me lembro, isso daí foi uma das únicas professoras aí que eu vi que não eram canadenses, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que é possível, eu não acho que você deve ir por esse caminho e esperar que você, depois que você tiver o TESOL aqui no Canadá, você vai conseguir dar aula em alguma escola como professor de inglês. Não estou falando que é impossível, mas também eu acho difícil. Eu também, eu concordo com isso, eu não acho que não seria esse caminho, né? Sim. Mas, pelo que ele comentou, ele tem um perfil bom, né? Já fala inglês, tem curso superior. Sim, né? excelente. E eu acho que o Vitor encaixaria naquele caminho de vir para estudar, né? Fazer uma pós-graduação, algo do tipo, e depois tentar ficar por aqui, né? Através da imigração do Canada Experience. Né? Você estuda 2 anos e depois, se não me engano, trabalha 1 ano e consegue aí, talvez, aí se qualificar, né, para a imigração. Não, sim, o Vitor, ele tem, né, ele já tem o inglês, né, ele sabe falar inglês, como ele disse, é professor de inglês, então isso já é um fator muito positivo. Né? Então, por mais que a sua área, né, essa parte de não te ajude muito, né, você é professor de inglês, você não vai conseguir dar aula aqui, mas bom, você tem já algo que a maioria dos brasileiros, né, que a gente vê que estão investindo nisso, nessa parte de inglês, você já tem, entendeu? E você é formado em jornalismo, ou seja, você já tem uma faculdade e você disse que você tem, na qual... a experiência dele é relacionada ao inglês. Então, mas você tem um diploma. Então, se você, eu não sei qual que é a sua idade, né? De repente, se você vir para cá e fizer um curso, sei lá, de 1 ano, pega um curso que você gosta, né? Alguma área que você gosta, faz um curso de 1 ano numa faculdade pública, aí você vai ter direito a um visto de trabalho por 1 ano, e daí você consegue ir planejando mais a sua imigração, estando aqui no Canadá, de uma outra forma, sem ser pelo trabalhador qualificado. Então, assim, é uma notícia, né, pro Vitor, é uma notícia boa e uma ruim, mas eu acho que a notícia boa, ela tem mais valor aí. Há 3, 4 anos atrás, o Vitor conseguiria migrar para o Canadá, assim como eu consegui. Eles aceitavam graduação de jornalismo. Sim. Agora, infelizmente, né, já é o que a gente vem comentando aí, infelizmente isso mudou. Então só para, né, para finalizar, eu não acho que ele deve ir para nenhum TESOL ou TESOL aí, né, que nem ele falou. Eu não acho que isso daria nada, assim, não daria nenhum diferencial para ele em questão para ele migrar. Utilize esse dinheiro para você fazer um curso de 1 ano, 2 anos numa faculdade pública, que isso vai abrir diversos caminhos para você. Cara, é aquela coisa, né? Certificado, faculdade, se você não precisa, não faça, né? Exatamente, ainda mais porque, né, ele até uma outra pergunta que ele fez, mas eu acho que depois da nossa resposta, né, eu acho que não importa, né? Ele perguntou se um curso dura 3 meses, o certificado, se é possível trabalhar logo depois que terminar o curso, sem precisar voltar ao Brasil. Então, assim, eu já deixaria a ideia do curso de TESOL, qualquer curso de certificado, de lado. Sim, cara. Então vamos, agradecemos de novo, né, o e-mail do Vitor, super simpático aí. Sim. Eu acredito que ele deve estar terminando o café dele agora, né, cara? Agora deve estar na metade do café agora, né? Eu acho que agora ele já controla quanto que ele toma e qual que é o podcast, qual que é a duração. O café dele dura 1 hora, né? Vamos gravar um podcast expresso, cara, da próxima vez. Um podcast de 15 minutos a gente faz, o expresso. Para cafés expresso. É muita coincidência, porque eu faço exatamente o que ele faz. Não, é engraçado, eu também, eu tô com o meu café do lado aqui, né, porque eu começo a trabalhar daqui a pouco, né, então eu também faço meu café tá na metade aqui, né, enquanto a gente vai gravando eu vou tomando, então, enquanto o Luciano, só que o Luciano acabou de acordar e eu, né, começar a trabalhar agora. Tá bom. Tá, então, Victor, não, o Luciano não é o Vitor, né? Porque a próxima pergunta é do Luciano, né, desculpa. Sim, então já que você falou do Luciano, vamos ler a pergunta dele, né? O Luciano, primeiro ele faz: gostaria de saber se vocês poderiam recomendar alguns sites em que empresas daí postam vagas de emprego. Na verdade, a gente tem um artigo, né? Se você digitar no Google Canadá para brasileiros em emprego, você já cai, a primeira opção lá, já cai um artigo completo sobre isso, inclusive com dicas de sites, né, que você pode fazer a busca por emprego no Canadá.
Sim, inclusive eu vou até colocar uns links, né, no post desse podcast. Eu vou colocar os links de pelo menos uns 3, 4 sites de emprego para ele poder dar uma pesquisada. Então, ou ele pode ir no artigo nosso no Canadá Brasileiros, ou ele pode clicar nesses links que eu vou colocar no nosso post do blog que tem esse podcast. Caio, eu peço desculpas, mas tem uma ambulância que chegou aqui do lado de casa. Aqui no Canadá, o gato sobe no telhado, vem 3 ambulâncias, né? É um bombeiro, 3 ambulâncias, né? Então fez um barulho, eu peço desculpas, não sei se interferiu aí na hora que você estava falando. Eu ouvi, não, eu acho que estava no fundo, né? E aí, aí ele tem uma segunda pergunta ainda do Luciano. Aí ele faz: Caio, então eu já vou passar a bola para você, eu vou ficar tomando café aqui. Tá. Caio, você sabe dizer se a maioria das empresas de TI estão em Quebec? Eu acho que não. Eu não acredito nisso. Eu acho que as maiores empresas de TI, elas estão na região de, né, Calgary, né, Vancouver. Inclusive, se eu não me engano, em Richmond, aqui em Vancouver, tem a Microsoft, né, que abriu faz uns 3, 4 anos. E na região de Ontário. Né? Eu acho que se você está na área de tecnologia, como ele falou que ele é desenvolvedor de software, eu apostaria nessas regiões. Não estou falando que em Quebec não tem, lógico que, né, deve ter, mas porque ele está preocupado que ele não quer, né, ele tem que ter francês fluente em Quebec. Então não se preocupa, você pode ter o inglês e você vir para essas outras regiões, porque afinal a única parte que fala francês é Quebec. O resto do Canadá é só inglês. Legal. Luciano, obrigado por mandar suas perguntas. Se tiver mais dúvidas, né, não pense 2 vezes em mandar mais um e-mail para nós. Caio, agora a gente tem um e-mail de um menor de idade. Ele tem, o André, ele tem 17 anos. Sim. Esse não tem censura, o podcast. Ele pode ouvir. Não, né? Então aqui a gente coloca de manhã. Então o André, ele tem 17 anos, ele voltou recentemente do Canadá, ele não explicou aqui, eu acredito que talvez ele tenha vindo ou estudar inglês ou fazer high school, né? Sim. Colegial. Ele voltou recentemente e ele diz: simplesmente me apaixonei pelo lugar, pela cultura e pelo povo. Sim. É coincidência, né? Porque também aconteceu a mesma coisa com nós, né? Sim, sim. E aí, o André, ele diz... ele comenta, né? Ele vai fazer vestibular esse ano, ele queria saber de algumas dicas por onde começar, qual caminho tomar em uma futura imigração. Caio, aí antes de tudo, eu acho que talvez seria interessante indicar para o André a nossa área de assinantes, a nossa área VIP, né, cara? André, sim, dá uma olhada no intercambiovip.com, lá tem uma descrição do conteúdo, se você se interessar, fica aí, né? Livre aí para também tornar mais um assinante, sim, dessa nossa área de assinantes, né, cara? Sim, sim. Assinante da área de assinante, né, cara? E Caio, aí eu gostaria de comentar que ele está dizendo que vai fazer vestibular e ele não sabe se ele faz faculdade, vem para cá. A gente entende bem, né, essa etapa que ele está agora. Eu passei por isso também. Eu não queria ter... Eu queria ter vindo fazer, né, desde o colegial aqui, mas depois eu queria ter vindo faculdade, daí acabou deixei passar. Então eu entendo exatamente, quando eu tinha 17 anos eu também estava exatamente que nem o André. Inclusive a gente já tinha vindo para cá, né, já conhecia Vancouver, então realmente eu entendo perfeitamente. E aí, Caio, aconteceu que você se tornou um filho da PUC, assim como eu, né? Fez 3 anos de engenharia, análise de sistemas na PUC, 3, 4 anos, né? Sim. E aí largou a faculdade e veio para o Canadá. Hoje, Caio, você faria 4 anos na PUC e depois viria para o Canadá ou já esqueceria da PUC e viria direto? Hoje eu não faria nem vestibular, Guilherme. Não faria nem vestibular, já viria direto. Eu já viria direto, eu faria, porque, o André, ele tem 17 anos, ele vai prestar o vestibular, ele vai prestar o vestibular, então ele quer entrar na faculdade, então a gente coloca aí que vão ser aí pelo menos aí uns 4 anos pela frente, 4 anos e meio. Então fica muito também difícil a gente falar em qualquer coisa de imigração, o que vai ser em 4, 5 anos, né? Sem contar que ele precisaria ter uma experiência profissional, né? Então, assim, é uma coisa muito a longo prazo. O que eu poderia recomendar para ele é que ele não fizesse a faculdade no Brasil e viesse fazer um college aqui de 1, 2 anos. Eu acho que vale muito mais a pena, sem dúvida.
Cara, de qualquer forma, a gente entende a situação, né? Sim, provavelmente os pais dele, exatamente, né? Querem que ele fique lá agora. Ele ainda tem 17 anos, né? A gente entende isso. Não, lógico, aconteceu com a gente. Os nossos pais também, eu lembro, quando eu falava eu quero ir, né? Os nossos pais falavam, não, espera, vai ter o momento certo, né? Espera mais um pouco, tal. Eles sempre, né, apoiaram, né? Eu vim, mas eles sempre falavam assim, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Então, assim, eu não tô falando pro André ter pressa nisso, de repente, né, siga o conselho também dos pais, isso é importante, e você ter o apoio dos seus pais, eu acho que é o mais importante de tudo, entendeu? Ainda mais se você deixa eles ciente dos seus planos, de que você, tá bom, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer uma faculdade, mas essa é a minha intenção. Isso eu sempre deixei muito claro, né, para os nossos pais, que eu queria sair do Brasil, eu não ia ficar no Brasil, independente do que eu fizesse na faculdade, eu ia sair de qualquer forma. Então eles sempre souberam disso. Então não foi nenhuma briga, nenhuma novidade quando, né, eu não sei, ó, eu tô largando a faculdade e eu tô indo pro Canadá, né, e a gente tive o total apoio deles. Então, como você, né, tem 17 anos, mantenha sempre, né, um bom diálogo do planejamento com seus pais, que isso é importante. Mas assim, então a dica seria, de repente, você pode fazer um college no Canadá, que isso daí ele daria para você uma facilidade na questão de imigração. Né? Caio, até você tá falando de imigração, eu acho que do ponto de vista de imigração, a melhor coisa, eu tô aí descartando, né, todos esses fatores mais familiares, emocionais, né, mas do ponto de vista frio, né, e calculista de imigração, a melhor coisa que ele poderia fazer é vir fazer uma faculdade aqui, né, imigrar, e depois os pais dele, né, os pais do André, podem pedir um super visto, né, que eles chamam super visa, sim. E ficar aqui com eles, com o filho por 2 anos, voltar para o Brasil, ficar 6 meses no Brasil, 6 meses aqui, isso daí se ajeita, né? Sim, esse super visa aí é um vídeo de 10 anos que o Canadá emite para os pais, e que ele pode vir fazer um college aqui, os pais podem vir visitar, quer ficar, né, as férias aqui, janeiro, dezembro, julho, pode vir à vontade. E então, assim, eu acho, eu iria por esse lado, e a gente sabe que faculdade no Brasil não é barato, você paga 4 anos de faculdade, se você já tem a intenção de sair do Brasil, entendeu? Então, é o que eu acho, e por um lado eu me sinto um pouco culpado, né, porque nossos pais, eles pagaram 3 anos de faculdade para mim, uma faculdade que não era barata, e no final das contas eu não usei, né, eu tranquei, né, larguei, e vim pra cá. Então, se ele tem essa intenção mesmo, e não paga uma faculdade por 4 anos, vai gastar, né, dinheiro à toa, é um dinheiro que você pode investir nesse seu futuro aí, que é a questão do Canadá, da sua paixão pelo Canadá, né? Sim. André, quando você for conversar com seus pais, se quiser convencê-los, cita esse negócio do Supervisa, que eles podem ficar aqui com você depois que você imigrar. Depois que imigrar, né, cara? Eu tenho uma dica melhor. André, faz assim, domingo de manhã, prepara o café da manhã pros seus pais, dá play no podcast, entendeu? E fala que é um outro André, né? É um outro André com 17 anos. Né? Prepara o café da manhã, que acorda cedo. Que veio estudar no Canadá já. Não vai na balada no sábado, acorda cedo e prepara o café da manhã. Para eles, e dá o play no podcast. Tá bom, cara. Então vamos agora passar. Tem bastante. Acho que é a última pergunta do dia hoje. Sim. É o Wagner. Wagner. Ele cita Caio Preza, então eu não tenho que falar nada. Meu nome é Wagner, tenho 20 anos, sou de Recife. Aí ele diz Brasil ou Brasil com S ou Brasil com Z. Pode ser com essa, né? A gente é brasileiro, né, cara? Sim. Eu sempre brinco com a minha mãe aqui, ó, pode me dar cidadania canadense, pode me dar banho, né, escovar meus dentes, eu vou sempre continuar sendo brasileiro. Sim. Então é Brasil com S, né? Não Brasil com S. Aí ele diz, eu faço faculdade de Direito aqui em Recife e termino ela em 2014. Acho que é o ano da Copa, né, Caio? 2014. Com 20, ele vai ter 23 anos quando ele terminar a faculdade. Né? E aí ele está pretendendo fazer uma universidade de economia depois da universidade de Direito, pelo que eu entendi, no Canadá. Então, depois de fazer Direito, em 2014 ele tem o plano de vir fazer economia no Canadá. Caio, você não acha que essa
esse e-mail, eu acho que a resposta que a gente deu pro André também talvez Então, serviria. A gente tava. É isso que eu ia falar, né, o Wagner? Será que a resposta anterior não deu uma, né, não acendeu uma luz, né, que, né, eu não vou falar pra você, né, largar a faculdade agora, mas foi o que eu fiz, entendeu? Né, passei direto, foi o que eu fiz. Ainda mais você está falando que você faz direito, aí você quer vir fazer economia. Então, se eu tivesse na situação, eu não teria largado nem no terceiro ano, eu teria largado no primeiro ano. Ou nem teria entrado, né? Mas... cara, eu como eu sou um pouco mais lento, né, eu fiz a faculdade inteira no Brasil. Esperou eu vir, né? Tudo, né? Ficou só esperando. Mas, então, assim, a minha resposta ela não pode ser diferente do que eu, né, dei pro André aí. Então, eu não sei, né, qual é o seu objetivo em, né, completar a faculdade de Direitos, de repente para algum processo de imigração do federal, para você, né, ter a pontuação, mas também Direito não é uma área que está em demanda de qualquer forma. Então, eu não sei, Wagner, eu tenho que manter minha resposta. Foi o que eu fiz, mesmo que eu também eu estava a fim de fazer uma faculdade, eu fiz, né, no Canadá, fiz 2, então, mas eu larguei a análise de sistemas que eu estava fazendo no Brasil para, né, continuar com meus planos aqui no Canadá. Então, não, cara, desculpa. Não, pode falar. Não, que eu vi no e-mail dele que o plano é para 2015, né? Sim. A minha preocupação, eu apoio esse tipo de plano que nem do Wagner a longo prazo, a gente fez isso também, mas o problema é que você vê a data 2015, a imigração canadense está mudando e mudando bastante, né? Os últimos 3 anos mudou completamente, né? Então a minha preocupação é essa. Eu lembro que há 3 anos atrás eu respondia muitos e-mails, né, para leitores do Canadá para brasileiros dizendo, eu tô com interesse de vir para o Canadá, e eu sempre falava isso, você tem interesse, vem agora, porque as coisas estão mudando, né? Então é difícil a gente dar uma orientação para um plano de 2015, não por causa disso, eu acho que ele está certíssimo de fazer um plano a longo prazo, mas pelo fato de a imigração estar, né, mudando aí, né, mudando a todo mês, né? Esse ano, a cada mês tinha um press release, né, no site da imigração, alterando, com uma mudança grande, né? Não, e o engraçado é que quando eles dá para você saber com uma certa... Às vezes eles lançam algumas, né, alguns press releases que tem, né, que eles falam a intenção, né, o que pode acontecer, o futuro, o que eles querem mudar. Mas às vezes eles colocam um press release falando assim, a partir de daqui 2 semanas vai ser assim. Né? Às vezes não tem nenhum aviso, né, prévio falando que vai mudar e eles mudam, entendeu? Então, e também eu acho que um ponto aí que eu tenho que mencionar é a questão do dinheiro, né? Eu não sei qual faculdade de Direito, né, que o Wagner está fazendo, mas se ele está fazendo uma faculdade paga, e eu não vejo motivo, se ele está querendo fazer uma faculdade de Economia, eu não sei se compensa ele continuar pagando essa faculdade de Direito e pegar esse dinheiro e fazer um curso no Canadá que vai dar para ele abrir essas portas para a imigração com os outros processos que tem aqui. Então, essa parte financeira também eu tenho que, né, deixar um ponto aqui, que você fazer uma faculdade no Canadá exige que você tenha um bom dinheiro aí para esse investimento. E também precisa ver o que ele vai querer fazer, né? Se ele vai querer trabalhar ou seguir a carreira universitária, né? Sim. Para trabalhar, eu não acho que precisa fazer outra faculdade aqui no Canadá, né? Aqui no Canadá, se ele vier, por exemplo, formado em Direito, mesmo, claro, ele não vai poder trabalhar em Direito, mas aqui, como a gente já comentou, né, em outros programas, em artigos, o mercado canadense ele é bem mais aberto que o brasileiro, né? Você pode trabalhar só com colegial em área de publicidade, jornalismo, administração, comércio exterior, né? Você não precisa ter faculdade para trabalhar nessas áreas, né? A gente conhece bastante gente aí que tem colegial e é muito bom, né? Trabalhando como administrador, né? Eu diria até que os melhores que eu conheço, eles não têm faculdade, viu, cara? Sim. Daí ele faz uma outra pergunta. Você pode me dizer quais boas universidades nessas cidades com bom curso de economia e o preço delas? Qual seria o investimento total com moradia, passagem aérea e custo da universidade?
fica muito difícil dar uma resposta, né? Varia muito, né? Isso varia muito, como a gente já mencionou em outro podcast, varia se a faculdade é pública ou se ela é privada. Essas duas, elas têm uma diferença de preço muito grande, né? Também, como a gente falou, né, depende da cidade que você vai morar, tem um custo diferente. Se você, de repente, quer fazer uma faculdade que tem mais no interior do Canadá, que era mais barato, o custo de vida é menor, entendeu? Então isso depende muito, mas assim, o que a gente pode jogar assim por baixo, mas é bem por baixo, a partir disso daí, você não vai gastar menos de 15, 16, 17 mil dólares por ano com a faculdade. Só a faculdade. Aí Só você a faculdade. Aí você coloca para morar e se alimentar aqui mais uns 15 mil por ano, no mínimo, né? Fazendo um cálculo por baixo, 30 mil dólares por ano para fazer uma faculdade aqui, né? Sim, sim. Então que vai dar uns 60 mil reais, né? Sim, os 60 mil reais, que é um curso de 4... Lógico que depende do curso, né? Mas se você faz uma faculdade no Brasil, direito, ou que nem eu fazia, que é análise de sistema, que era praticamente R$1.000 por mês, no final das contas vai dar 60 mil reais, já paga metade do seu curso aqui, o seu primeiro ano no Canadá. Eu acredito que a faculdade aqui não é nem mais cara do que no Brasil, mas aí tem uma diferença, né? No Brasil você paga por mês. Aqui no Canadá você paga talvez por trimestre ou semestre, né? Sim, sim. Normalmente você tem que dar uma entrada aí de, sei lá, 40%, 30%. Só para dar um exemplo, na faculdade onde eu dou aula, né, a Van Arts, que é uma das faculdades mais conceituadas aqui do Canadá para a parte de jogos, né, computação gráfica e internet. Né, ela é em Vancouver e, inclusive, eles têm parceria, a parte de videogame, com parceria com empresas que, né, fazem os filmes de animação da Disney, sabe? É uma faculdade muito conceituada aqui e para você... Eu posso dar, né, como exemplo o curso na parte de internet, que é onde que eu tô, né? É o curso que eu dou aula. O curso ele custa 26 mil dólares, 26, 28 mil dólares por ano. É um curso de um ano, mas se você estuda um ano, você vai ter aquele visto post-graduation, que você pode trabalhar por um ano. Então eles falam que é um curso praticamente de 2 anos, né? São 2 anos que você vai ter, um ano estudando, o outro ano com visto de trabalho. Ele custa 28 mil dólares e eles exigem que você paga 6 mil dólares para você poder se matricular. Então só para você, né, ter uma ideia aí de alguns cursos. Cara, eu acho que essa foi a última pergunta do dia, né? Ele tem só mais uma aqui. Né? Quais os requisitos para ingressar na universidade? Também, isso daí pode variar muito. Varia muito de universidade, varia muito se ela é pública ou privada. As faculdades privadas, né, as particulares, elas facilitam um pouco a entrada, então são mais fáceis de entrar. Uma faculdade pública, provavelmente ela vai exigir o IELTS de você, né, para que você tenha o inglês fluente ou bem próximo, né, dessa fluência. Então, mas isso realmente, conforme você for pesquisando sobre as universidades, eu também não tenho como te dar uma dica a respeito de curso de economia, que não é minha área. De repente, se alguém tiver aqui, alguém está ouvindo o podcast aí que está no Canadá e fez algo parecido, pode, né, contribuir, mas eu não tenho como dar uma opinião a respeito de um curso de economia. Mas os requisitos eles vão variar bastante de acordo com a faculdade, de acordo com o curso. Então, assim, mas eu focaria na parte do inglês, na parte financeira. Se você tem esses dois, você vai poder ingressar numa faculdade, não vejo grandes problemas. Legal, cara. Então, vamos encerrar esse podcast. A gente gostaria de agradecer primeiro todo mundo que ouviu, né, esse programa. E nós gostaríamos aí se você gostou, né, desse podcast e dos outros, do conteúdo do Canadá para Brasileiros, a gente gostaria de recomendar, né, indicar a nossa área de assinantes, né, a nossa área VIP, que você acessa no intercambiovip.com. Né? A gente oferece essa assinatura por um valor irrisório, eu considero, né? Sim. É R$67 para 6 meses de acesso, né? Por mês aí dá um valor, né, realmente muito baixo, o retorno que as pessoas vão ter, né, Caio, em assinar essa área paga do Canadá para brasileiros. Sim, sim. E são praticamente 9 horas, né? São 8 horas e 56 minutos de áudio com a gente, com dicas, as melhores dicas que a gente poderia, né, dar para quem quer vir estudar
quer vir para o Canadá estudar, e também a gente compartilha bastante histórias né, pessoais que a gente teve, e sem dúvida são 9 horas assim, de valiosas dicas para você, se você estiver planejando a sua vinda para o Canadá. Então fica a dica, intercambiovip.com. Muito obrigado para quem nos ouviu e até a semana que vem. E até semana que vem, não esqueça de seguir a gente no Twitter, twitter.com/canadabr, no Facebook, facebook.com/Canadá para Brasileiros, e visite agora, assim que você terminar o podcast, visite o nosso Intercâmbio VIP, intercambiovip.com, e dê uma olhada nos módulos que a gente oferece lá, a descrição dos áudios estão todos lá, tá tudo explicado, então visite o intercambiovip.com. Então, muito obrigado por ouvir esse podcast, e aguarde essa semana o novo Canadá para Brasileiros e em breve o nosso site americano. Então, um bom domingo para todo mundo e um bom café da manhã. Tá bom. E boa noite para você, cara. Obrigado, boa noite. Boa noite.